Oi gente, bom dia, tudo bem? Hoje é a nossa segunda aula do Brasil Republicano, né? Assim como a gente viu na anterior, eu dividi em três, né, para que fique mais palatável esse assunto, né? E como havia dito, né, aquela primeira parte abordou todas as questões políticas e econômicas, ou parte significativa delas, né, notadamente até ali as vésperas dos anos 20, e na de hoje a gente vai dar uma observada nos movimentos sociais do período republicano, né? Se engana quem acha que de todo aquele desenho político que foi feito durante a República Oligárquica, principalmente, né? Lá são duas fases, né? A República da Espada, que é a primeira, controlada pelos militares, e a segunda, que é a República Oligárquica, né? Se engana quem acha que as coisas transcorreram só com conflitos na alta esfera, como nós vimos aqui. Nós vimos que a política do café com leite, por exemplo, não foi, né, uma tranquilidade, né? Houve sempre disputas, inclusive entre São Paulo e Minas Gerais, os dois estados que de modo quase hegemônico, né, acabaram controlando a política nacional daquele momento. Também é bom lembrar da última aula que o café ele ainda é o produto mais importante produzido no Brasil. Ele chega a ser responsável nesse período por mais de 70% de todas as exportações nacionais. E logicamente, por conta disso, ele vai conferir um poder muito grande àqueles grupos que o cultivam e às regiões do Brasil onde ele é produzido. Na nossa aula de hoje, nós vamos olhar a questão do pós-abolição, né? O que houve no pós-abolição do Brasil? Foi só libertar os escravos e pronto? Né? Vamos dar uma olhada na questão da ocorrência de diversas revoltas que ocorrem tanto no seio da elite, por disputas políticas, né? Tanto nas classes mais pobres, por conta da terrível situação de marginalização e pobreza que essas populações viviam. O restante a gente vai trabalhar na próxima aula, na aula de número 3, porque são processos que se ligam muito fortemente ao pós-Primeira Guerra Mundial e aos anos 20. Né? O nosso último encontro sobre Primeira República ele será voltado para esse período do pós-Primeira Guerra Mundial, porque mudanças importantes começam a se desenhar no horizonte. Tá? Bom, o que é o pós-abolição? Pós-abolição é um movimento imediatamente posterior, né, à assinatura da Lei Áurea, que pôs fim à escravidão no Brasil. Né? Vocês devem lembrar que durante todo o século XIX, né, vai se fortalecendo cada vez mais a ideia de que a escravidão ela é um atravanco, ela é uma coisa que impede o desenvolvimento do país. Né? Isso não só pelo lado econômico da coisa, né? Porque afinal de contas, né, as elites elas estão preocupadas com isso, com algumas raras exceções, é bom que a gente sempre tenha isso em mente, né? Elas estão preocupadas com a questão econômica, elas não estão preocupadas na escravidão ser algo desumano, algo que transforma as pessoas em coisa, algo que desumaniza o ser humano. A preocupação deles é uma preocupação em ganhar dinheiro e manter o poder, né? Vocês também já devem ter visto, né, inclusive comigo em sala de aula, que durante esse século XIX, né, a escravidão ela vai sendo paulatinamente atacada. Né? O tráfico é proibido em 1850, após muita pressão dos ingleses. Né? Depois vem a lei do ventre livre, lei dos sexagenários, enfim, um conjunto de fatores vão encaminhando o Brasil para o inevitável fim da escravidão, que vai legalmente, né, ser extinta lá no 13 de maio de 88 com a assinatura da Lei Áurea, que eu repito, vocês já me viram dizer isso. A Lei Áurea ela não é uma coisa que sai da cabeça de Isabel porque ela quis e achou bonito. A Lei Áurea ela foi votada no Congresso Imperial e Isabel, enquanto representante do pai, né, Pedro II, imperador do Brasil, ela ratifica a lei. Mas é bom lembrar também, né, que Isabel ela era abolicionista. Né? Isabel promovia bailes, cobrava a entrada desses bailes e usava esse dinheiro nos processos de aquisição de cartas de alforria e nas campanhas abolicionistas como um todo. Bom, fez-se a abolição. E aí? E aí que a enorme população afrodescendente, né? A quantidade de escravos já havia diminuído bastante. Nós saímos lá de mais de 2 milhões de escravos para aproximadamente menos de 1 milhão. Não vou precisar o valor agora porque eu sinceramente não me lembro. Né? Mas, enfim, a quantidade de escravos libertos é menor do que a quantidade anterior, em alguns momentos de nossa história, né, de escravos em si. Né? Porém, você tem uma enorme parcela da população, né, descendente desses escravos, ou que é ex-escrava.
E essa população, ela é completamente marginalizada após esse processo. Bom, a gente vive no Maranhão, né? Um estado onde a presença negra é muito forte, né? E é só sair na rua e nós vamos observar que o grosso da população mais pobre, da população mais necessitada, da população que mais exige cuidados por parte do Estado, é a população afrodescendente. Esse processo se liga muito fortemente a isso daqui, né? Porque o fim da escravidão é só o fim de um processo legalmente constituído que dizia que seres humanos poderiam ser comprados e vendidos. E só não foi feita nenhum outro tipo de política de inclusão para essa população. Resultado, essa população ela é, vamos dizer assim, jogada na liberdade, mas sem nenhum tipo de apoio, de auxílio. Aqui no Nordeste, inclusive, o fim da escravidão, em algumas regiões do Nordeste, ele vai significar na prática que você só não pode ser mais comprado e vendido. Porém, você continua executando uma série de formas de trabalho que não lhe remuneram. Você continua preso, por exemplo, ao grande proprietário rural, em troca de uma palhoça para morar e de uma alimentação de péssima qualidade. É por essas razões que os movimentos, né, ligados como o movimento negro no modo geral, vamos generalizar para não sermos tão específicos, que ocorre isso ser injusto, né, com alguma instituição, com algum grupo, com algum, enfim, né, alguma ação mais em específico. Mas os movimentos que lutam em prol, né, da igualdade da população afrodescendente no Brasil, eles não reconhecem o 13 de maio como um fim da escravidão na prática, né? A chargezinha indica muito bem ali, né? Agora acabou, está todo mundo livre, acabou a escravidão, mas os negros continuam ocupando as piores posições, as posições mais subalternas na sociedade. O dia que é marcado como um momento de lembrança, de luta desse passado horroroso da escravidão, a gente não pode descrever a escravidão como outra coisa, é lá o 20 de novembro, né? Que é a data atribuída à morte de Zumbi, né, quando o Quilombo dos Palmares ele é massacrado pelas forças repressoras do Estado português e das elites locais. Zumbi é herói nacional? Sim. Zumbi merece ser visto como alguém que representa a luta da população afrodescendente em busca de melhores condições de vida. Que o Estado Nacional Brasileiro o Estado Nacional Brasileiro deveria ser mais atento e proporcionar reparações a esse povo, ok? Então vamos entender o pós-abolição como um momento que, na verdade, e que o que é triste, né, é uma coisa muito comum na história brasileira, né, é que as mudanças elas ocorrem, mas sempre num nível mais elevado, né, e no papel. Na prática, a gente vê que essas mudanças elas não atingem toda a sociedade. Foi assim com a independência, né, você tirou o poder da mão do Estado português, criou um Estado brasileiro, mas o povão mudou o quê? Né? Foi assim com a própria abolição. Né? Você deixa de fazer com que as pessoas sejam tidas como coisas, né? Porém, na prática, né, elas continuam profundamente ligadas, né, por necessidade aos indivíduos de mais poder econômico, né, de mais penetração na sociedade. É assim com a República. Né? Você vai trocando um grupo pelo outro, porém, na prática, a situação, notadamente da população mais pobre, permanece praticamente inalterada. Ok? Vamos avançar. Bom, quanto às revoltas que eu toquei aqui, ó, primeiro são dois grupos. Após a proclamação da República em 89, né, a gente vai ter dois grupos de revoltas. Né? O primeiro são revoltas de elementos de elite, né? Revoltas que se ligam a uma busca pelo poder, a melhores posições dentro da estrutura de poder do Estado Nacional Brasileiro. A primeira delas é a Revolta da Armada, foi ocorrente em 91 e 94. Né? Ela é um movimento da oficialidade da Marinha do Brasil, né, que se sente desprestigiada por um governo feito pelo Exército. Lembre lá, Floriano e Deodoro, né? Inverti a ordem, primeiro Deodoro, depois Floriano. Eles são militares do Exército. Então a Marinha de Guerra Armada brasileira
buscava mais espaço no cenário político do Brasil desse momento. E aí eles vão desencadear um poder, eles vão contribuir no processo que vai tirar o Deodoro do poder, mas também lembre lá que a gente já conversou, existem outros fatores, né? Principalmente o fato de que Deodoro derruba um poder, entre aspas, né, ditatorial do rei, porém ele começa a encaminhar a construção de um Estado onde ele vai concentrar os poderes nele. Isso não vai interessar às elites nacionais que querem cada um o seu pedaço do Estado Nacional. Lembra alguma época que a gente vive? Enfim, né? Eles tentam derrubar Floriano também, Floriano Peixoto assume em 91, né? Eles tentam derrubar o Floriano Peixoto, mas são finalmente derrotados. E aí o que vai haver, minha gente, que é uma coisa que vocês me ouvem sempre falar, quando envolvem as elites nesse país, né? A gente não deve falar sempre em derrota de grupos. O que existe é uma acomodação. O que é isso? Né? Se um grupo de elite deseja alguma coisa, se revolta, enfim, cria mecanismos para atingir esses fins que eles desejam, né? A derrota, na verdade, é uma acomodação. Que sentido, né? Você dá a essas pessoas, a esses indivíduos, né, parte daquilo que eles queriam para que eles fiquem quietos. Com a Armada acontece mais ou menos isso. E com a revolta seguinte, né, a revolta federalista, que vai se iniciar lá no Rio Grande do Sul e depois ela vai subir até o estado do Paraná, envolvendo os 3 estados do Sul, né? Inclusive a ideia separatista surge aqui com muita força novamente, né? Há uns 20 anos atrás, um pouco mais, né? E esse processo ainda existe, né? Se falava na criação do estado Farroupilha, né? Que seria um estado, lembrando lá a Revolução Farroupilha, né? Do período regencial, né? A ideia de separar o Sul do restante do Brasil. Nesse momento, ela volta com muita força. Por quê? Porque 2 grupos políticos, né? Um grupo chamado de Maragatos, né? Que representavam os federalistas, ou seja, pessoas que queriam, grupos que desejavam uma maior autonomia por parte dos estados, né? Eles vão enfrentar os republicanos que apoiavam o governo Floriano, né? A gente já viu em alguns momentos que o Estado brasileiro ele é uma república federativa, né? Só que em muitos momentos da nossa história, como nesse aqui, né, se buscou ou se aventou a possibilidade por alguns grupos numa confederação. Confederação, por exemplo, é como é os Estados Unidos, né? Onde os estados eles gozam de mais liberdades do que no sistema federalista. Aqui o federalismo no Brasil, que é uma coisa que vai começar a se desenhar ainda no Império, essa ideia de que as províncias no Império e os estados precisam de liberdade, né? Ele ganha muita força, né? E depois, na prática, né, com as políticas que vão ser implementadas pelo Prudente de Moraes, o primeiro presidente civil, né, se desenha de fato uma república federalista no Brasil, porém, né, no molde do federalismo clássico, onde você tem uma ligação e uma dependência com o poder central, nesse caso o Rio de Janeiro. Esse movimento ele vai durar cerca de 5 anos, né? Envolve os grandes proprietários de terra do Sul, envolve a elite política do Estado, seja de um lado e do outro, e ela vai combinar com a derrota dos Maragatos, dos federalistas, né? E a manutenção do Floriano Peixoto e na verdade, a derrota já é com o Prudente de Moraes, né? A manutenção tanto do Floriano quanto do Prudente depois, né? E a coisa meio que se estabiliza, porque a acomodação, o Rio Grande do Sul, né? Através da sua elite local, de uma maneira ou de outra, ela vai conseguir uma participação, uma penetração importante dentro da política do café com leite. Lembre lá, o café com leite não é só Minas e São Paulo. Uma série de outros estados e uma série de outros fatores garantiam ou não a penetração desses grupos no poder dentro do Estado Nacional. A gente passa agora para o segundo grupo, né? O segundo grupo de revoltas envolve as revoltas de cunho popular, ou seja, revoltas onde a população mais pobre vai, de uma forma ou de outra, né, lutar por aquilo que considera justo. Sem dúvida e sem medo de errar, não por ser baiano, não por andar sempre nessa região aí, né, e de ser louco pela Caatinga, pelo cinza da Caatinga, apesar de saber o sofrimento das populações que vivem nessa região, passaram e passam, né? Sem dúvida, o movimento mais importante em termos de amplitude, né, de recursos e de indivíduos envolvidos é a Guerra de Canudos, né? O interior do Nordeste, assim como muitas outras áreas do Brasil, era uma região, era meio complicado falar era, né?
era uma região muito desassistida por parte do Estado, né? O poder estava concentrado nas mãos dos grandes proprietários de terra, né? E esses indivíduos mandavam e desmandavam na sua população. A população mais pobre simplesmente não tinha acesso a nada, né? Não tinha acesso àquilo que o Estado deveria lhe fornecer. Então era um controle muito forte por parte dos grandes proprietários e uma ausência completa do Estado. Quando você junta isso a uma população que é fortemente religiosa e também era desassistida pela igreja, deixa eu dar um exemplo, uma cidade famosa aqui nessa região, inclusive, não está aqui não, eu tinha colocado, mas tirei, né, que foi base das operações do exército para destruir Canudos, o Monte Santo. O Monte Santo é um santuário religioso desde 1775, ou seja, já há quase 200 anos aqui, né, pouco mais de 100 anos, pouco mais de um século, Monte Santo já era um centro de peregrinação. E às vezes, Monte Santo passava 4 anos sem a visita de um padre. Então imagine isso, uma população que está desassistida por parte do Estado, uma população que está espremida entre as botas do coronel, uma população frequentemente assolada pelo flagelo da seca, ela ainda está desassistida espiritualmente. É a receita do problema. Aparece um cearense, né? Só vou adiantar, porque a história é comprida, e só Canudos renderia aqui essa aula inteira, né? Um cearense chamado Antônio Vicente Mendes Maciel, né? Vai entrar para a história com o nome de Antônio Conselheiro. Depois de um sem número de desacertos, vamos colocar assim, na sua vida pessoal, ele começa a peregrinar pelo interior do Nordeste, né? Pegando a palavra de Deus e realizando obras religiosas. Com isso, é a figura do beato, né? O beato é uma figura muito comum na história brasileira, notadamente na região Nordeste. Claro, ocorreram no Sul, quando era no contestado com José Maria, né? Mas no Nordeste a figura do beato foi muito forte, né? Justamente porque talvez tenha sido a região, todos considerando aqui o Norte, né? E o Centro-Oeste, mas são regiões de população, vamos chamar assim, mais recente, né? É a região do Brasil que foi mais desassistida em todos os sentidos, inclusive na questão religiosa. Com essas obras e com o seu discurso, né, o Conselheiro acaba ganhando o apoio e o respeito de parcela significativa da população pobre, que passam a ver nele uma saída. Então essa população começa a abandonar a grande propriedade e começa a seguir Conselheiro na sua peregrinação pelo interior do Nordeste. Um evento importante, em 1892, na atual cidade de Bom Conselho à época. Hoje, se eu não estou enganado, é Ribeira do Pombal, ou Cícero Dantas. Aí eu preciso olhar e eu esqueci, você sabe que eu esqueço, né? Após a proclamação da República, né, começou a se divulgar, e a feitura da Constituição de 1891, né, começou a se divulgar nas regiões do Brasil, né, a nova legislação, inclusive a legislação fiscal, né? Conselheiro e seus seguidores vão se mostrar contrários a essa legislação fiscal, porque se você não tem nada, o Estado não te dá nada, para que você vai pagar imposto? Eu estou usando uma lógica moderna, né, para entender o que esse grupo quis dizer. Mas na prática é isso, né? Então eles vão se revoltar contra essa cobrança de impostos, vão enfrentar o grupo que difundia essa mensagem do governo em Ribeira do Pombal, né? E vão fugir para um pouco mais ao norte, onde encontram uma fazenda abandonada chamada Canudos. Tem uma planta lá que dava no brejo, né? Ainda tem, né? Que era o Canudo de Pito. E a fazenda tem esse nome de Canudos. Eles ocupam essa fazenda e vão fundar o Arraial de Belo Monte em 1892. Daquele grupo de pouco mais de 100 pessoas que vai seguir Antônio Conselheiro nesse primeiro momento, quando chega em 1896, quando se inicia o movimento de repressão a Canudos, a cidade já tinha aproximadamente 30 mil habitantes. Claro, tudo, né, num chutômetro, vamos dizer assim, você não tinha o IBGE para contar, né? Mas é um crescimento enorme. Por quê? Porque eles estão fazendo um discurso e estão propondo uma sociedade igualitária. Agora, não vamos entender igualitária aqui como de matriz comunista ou socialista. Já foi feita uma série de estudos, né? Conselheiro para os padrões do interior do Nordeste era uma pessoa bem informada, né? Mas não se encontrou nenhum tipo de indicativo de que ele partilhava de um ideal socialista. Era uma sociedade igualitária de acordo com o comunitarismo bíblico. O aspecto aqui é religioso. Você trabalha para si e para a comunidade ao mesmo tempo para criar uma comunidade cristã pura. Por uma série de problemas, e eu tenho que adiantar o carro, né? Por uma série de problemas, o Estado, acusando o grupo liderado pelo Antônio Conselheiro de ser, e o Belo Monte, que era como Canudos era conhecido à época, né?
como um antro monarquista, né? Ou seja, ó, acabou de proclamar a república, eu tenho nem 10 anos. E tem um grupo ali no interior do Nordeste pegando a desobediência ao presidente, pregando a obediência a um rei. Só que esse rei, na verdade, é Jesus, né? Enfim, né? Inicia-se no final de 1896 as repressões a Canudos e em 97 é que a guerra ocorre de fato. São 4 expedições militares, lembrando que a última expedição ela precisou de um reforço, inclusive do próprio ministro da guerra, o Carlos Machado Bittencourt, né? E Canudos foi completamente arrasado. Essa aqui é uma célebre fotografia da cidade, né? Se a gente olhar aqui, ó, a gente vê basicamente mulheres e crianças. Praticamente todos os homens morreram durante o conflito de Canudos. A passagem final do Euclides da Cunha, né, Os Sertões é um livro que conta a experiência do Euclides da Cunha, que foi enviado para Canudos como repórter do Jornal do Estado de São Paulo, né? E ele vai ficar meio chocado com o que ele conta e vai escrever lá o que ele chamou de livro Vingador, um livro que deve ser lido com bastante cuidado, é uma obra fantástica, né, porém carregado com os preconceitos de época, né? É o tipo de leitura que a gente tem que fazer com bastante cuidado, com bastante atenção, para não reproduzir esses preconceitos de época, mas procurar entendê-los dentro do contexto daquele momento. O final do livro é clássico, porque ele vai dizer que Canudos não se rendeu, Canudos caiu de pé, porque no momento final só restavam 4 pessoas vivas, 2 homens feitos, um velho e uma criança, né? Parte significativa dessas mulheres e crianças, elas foram distribuídas por vários estados da federação, né? Atrás de si um rastro de cerca de 20 mil mortos, né? E a comunidade igualitária foi completamente esmagada e anos depois, já na era Vargas, o açude de Cocorobó cobriu e alagou Canudos. Canudos é o primeiro grande movimento. Tudo bem, vai iniciar por fatores religiosos / políticos, né? Mas é o primeiro grande movimento que aponta para as autoridades da República de que, olha, a coisa vai inchar porque a população mais pobre não está satisfeita com essa tremenda exploração. Vamos embora, né? A vacina é diferente. A revolta da vacina é uma revolta urbana. Ela vai ocorrer lá em 1904, no Rio de Janeiro, né? A gente conhece a revolta da vacina basicamente como ocorrida por conta da vacinação obrigatória, né? O Oswaldo Cruz, grande sanitarista brasileiro, pintado como um demônio, como um opressor, né? Mas a revolta da vacina ela envolve uma série de outras questões, né? Principalmente a marginalização de parte significativa da população pobre do Rio de Janeiro, né? A favela, por sinal, gente, só para contextualizar, né? A ideia da favela como bairro do morador pobre vai ser original em Canudos, né? Parte dos soldados que voltam da expedição a Canudos, né? Eles são pobres, né? Não são oficiais, eles vão ser desassistidos pelo Estado, eles não vão ter onde morar e vão ocupar as encostas dos morros do Rio de Janeiro. E como havia na região de Canudos o faveleiro, favela, que é uma planta muito comum na Caatinga, né? Essas primeiras comunidades formadas por esses indivíduos que voltaram de Canudos, né, vão ser batizadas de favela, o nome que nós temos aí até hoje, né? Então a revolta da vacina ela não é só por conta da campanha da vacinação contra a febre amarela e a doença medieval, que eu esqueci o nome agora. Pega o livro e vai olhar, né? Ela é principalmente contra o estado de opressão da população pobre. É bom a gente lembrar que nesse período aqui o Rio de Janeiro está passando por uma grande reforma urbana nas mãos do prefeito Pereira Passos. Essa reforma urbana vai entender o bairro pobre, a favela, o cortiço, a ocupação irregular, como uma fonte de todos os problemas da cidade. E diferentemente dos dias de hoje, onde você cadastra as pessoas no programa social, onde você indeniza quando você precisa derrubar a casa delas, essas pessoas foram literalmente atiradas na rua. Então quando você junta essa insatisfação popular, né, com a forma como essas classes são tratadas pelo governo, a uma invasão da última coisa que lhe restou, que é o seu corpo, né, por parte do sanitarismo do Oswaldo Cruz e a vacinação obrigatória, você acende o estupim da revolta, que vai durar alguns dias e vai pôr parte do Rio de Janeiro abaixo. Não vai variar, repressão, morte, prisão, o movimento é debelado, mas a marca ficou lá. A marca de que a população, quando ela é atingida, quando ela se sente afetada, ela vai se revoltar. A revolta da Chibata em 1910, uma revolta de marinheiros da Marinha de Guerra do Brasil, né, que a essa altura, é bom que se diga, era uma das marinhas de guerra mais modernas do mundo, né,
mas que mantinha práticas do Brasil colonial herdadas da Marinha Portuguesa, a prática do castigo físico, né? A chibata é isso, o marinheiro que cometesse alguma falha, ele era chicoteado no convés do navio, na frente de todos. Enfim, é um movimento que vai ser liderado pela grande figura do João Cândido, o Almirante Negro, né? Uma pessoa assim extraordinária, que passou talvez pelo maior processo de destruição da sua imagem na história do Brasil, né? Mesmo quando vai morrer já nos anos 60, João Cândido era visto como tudo aquilo que não prestava. Por quê? Porque no final de contas ele vai liderar um movimento de pobres, de negros que estão embarcados feito animais nos moderníssimos navios da Marinha de Guerra do Brasil. E isso, logicamente, não interessa aos grupos detentores do poder. A revolta também é debelada muito rapidamente, né? Eles ameaçam, eles tomam 3 dos mais importantes navios de guerra da Marinha do Brasil: São Paulo, Minas Gerais e o cruzador pesado Bahia. Negociam com o Congresso, que sinaliza que vai atender aos seus pedidos, mas no final das contas os trai. Eles são presos. Parte importante é enviada para o degredo na Amazônia, onde muitos acabam não voltando. O movimento é literalmente esmagado. O seguinte é a Guerra do Contestado. A Guerra do Contestado tem esse nome porque ocorre numa região entre o Paraná e Santa Catarina, onde havia muita disputa entre os dois estados, muita contestação pela posse dessas terras. Era uma região de floresta, com muita madeira de lei, e uma região onde possuíam ervais e erva-mate naturais. E a população mais pobre ocupava essa região para poder explorar tanto a madeira e principalmente, né, a erva-mate. Acontece que o capital internacional entra ali. Né? A Brazil Railway, uma companhia ferroviária que fazia parte do conglomerado do multimilionário norte-americano Percival Farquhar, eles recebem autorização para construir a ferrovia São Paulo-Rio Grande, que vai cruzar essas terras. E eles recebem, dentre as benesses que recebem do Estado para construir a ferrovia, o direito de explorar essas matas. Então eles começam um processo de expulsão dessa população. E uma hora essa população vai se revoltar e vai acontecer a partir de 1912, liderados por um beato, olha a semelhança com Canudos, né? O José Maria, né? Eles vão lutar contra essa ocupação da região por madeireiros e pela companhia estrangeira, né? E vai gerar uma guerra civil muito semelhante neste sentido à de Canudos, né? Após alguns anos, 16, o movimento é aniquilado, né? Estima-se que aqui deixou cerca de 12 mil mortes, né? Porque é isso, né? Quando é pobre você mata, quando é rico você senta e negocia. Essa é uma triste tradição que nós temos na história desse país. Por fim, um movimento que vocês têm que tomar cuidado, porque ele foi pintado durante muito tempo como movimento social, mas nós não devemos considerar o cangaço como movimento social. Eu sou daqueles que seguem a linha dos historiadores que entendem o cangaço como um movimento de banditismo. Pode tirar o social. No seguinte sentido, né? Pintou-se muitas vezes o mais famoso dos cangaceiros, Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, como alguém que virou cangaceiro por conta das péssimas condições de vida no interior do Nordeste, por conta da exploração dos coronéis, e que Lampião era uma espécie de Robin Hood, né? Que tirava do rico para dar ao pobre. Isso não passa de uma fantasia, né? Lampião consumia uísque JB e perfume Diamante Negro no interior do Nordeste. Lampião, quando se encontrava perseguido, principalmente em Alagoas e Pernambuco, que deram um combate muito pesado a ele atravessava São Francisco e ia se ficar escondido na fazenda de Petronilho Alcântara Reis. O grande proprietário de terras na margem do Rio São Francisco, município de Glória, chamada Nossa Senhora da Glória na época, hoje é só Glória, né? E ficava ali tranquilamente, protegido por esse coronel. Então o cangaço, na verdade, ele não deve ser entendido como um movimento social igual aos outros, né? Ele é um movimento onde sim, e aí nós temos que concordar, pessoas são empurradas para o cangaço por conta de algum desmando, de alguma violência cometida, ou pela reação a alguma violência, mas a gente deve entender o cangaço como um movimento de criminosos, um movimento de bandidos e de longa duração, né? O cangaço vai se iniciar ainda no século XIX, vai ganhar muita força a partir do bando de Sebastião Pereira, o senhor Pereira, vamos chamar assim, um mestre intelectual de Lampião, de quem Lampião vai herdar o bando, uma figura assim, de uma biografia extraordinária que não vem ao caso, né, mas se tiver curiosidade, procure aí sobre o senhor Pereira, Sebastião Pereira, um pernambucano,
né? E talvez a música lá do Chico Science, do Chico Science não, a música de uma banda que eu gosto muito chamada Cruor, uma banda de Pernambuco, que infelizmente não existe mais, né? Que ela vai dizer assim: espinho do mandacaru e água dos cactos, jornada incerta, uma fortuna, orelhas cortadas, mutilações como pena, o código da honra pela faca, vida nômade é tradição de morte, vida nômade é tradição de morte. Ou seja, o cangaço é violência. No cangaço você lutava para afrontar a autoridade, mas na enorme maioria das vezes para poder melhorar suas condições materiais de existência. Então não vamos entender cangaço como um movimento tipo Canudos ou Contestado ou qualquer outra coisa. Certo? Para a gente fechar, já que eu já me estendi demais, uma questão do tempo que a UFMA ainda tinha vestibular, mas é uma questão que eu achei bem interessante porque ela é bastante complexa. Vamos lá, Lê as proposições dos movimentos sociais ocorridos durante a República Velha e identifique as verdadeiras e falsas. Tá? A Guerra de Canudos foi a expressão dos conflitos de sociedade marcada pelo poder do latifundiário, sendo caracterizada pela extrema violência da nascente república. Não há o que dizer, gente, a questão é verdadeira. O latifúndio ele é uma chaga, ele é um problema que vai marcar o Brasil inteiro, mas com muito mais força no interior do Nordeste. A vacina foi a reação popular ao autoritarismo do projeto de modernização na capital federal, impondo a destruição de cortiços e a vacinação obrigatória sob forte repressão policial. Olha o que eu disse a vocês há pouco, não é só a questão da vacinação obrigatória, é muito além, vai muito além, é muito mais. É a questão de você ser completamente desassistido pelo Estado e ainda ser vítima desse processo de modernização. A chibata foi um movimento da baixa oficialidade do Exército. Pode parar por aí. A chibata não é um movimento da baixa oficialidade. É de marinheiro. É o resto do chão. É aquele que era visto como bicho. Que era tratado feito bicho dentro dos navios da Marinha de Guerra. Não tem oficiais dentro do processo da chibata. Exigindo o fim dos cativos corporais, aí tá certo. E reivindicando direitos políticos como de concorrer a cargos eletivos. Essa questão tem uma coisa verdadeira. Que é, a chibata exigiu sim o fim dos castigos corporais. Todo o restante está errado. O contestado foi marcado pela organização das Ligas Camponesas, o movimento messiânico que defendia o fim da República e a adoção das reformas de base. Aqui ele está querendo fazer uma brincadeira de mau gosto com vocês, porque ele está misturando uma coisa real, as Ligas Camponesas e as reformas de base, né, com outra coisa real que é o contestado. Só que são movimentos de base agrária, mas que ocorrem em momentos completamente diferentes da nossa história. As reformas de base, elas são propostas lá pelo João Goulart. E as ligas camponesas, que também são dos anos 60, elas vão ganhar muita força e vão ser violentamente reprimidas pela ditadura militar. Enquanto que o contestado, ele ocorre na segunda década do século XX. Estamos aqui pelo menos 50 anos de distância entre o contestado e o que ele aponta como obra ou desejo ou caracterização do contestado. Por fim, uma coisa que eu não trabalhei, porque vai ser trabalhada na próxima aula, porque se liga e tem mais força nos anos 20, né? A Guerra Geral de 17 foi caracterizada pelo